Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 20 de fevereiro de 2024, terça-feira. Quaresma é 40 dias de reflexão. Em um mundo desacralizado, distante da prática religiosa, percebe-se a influência dos tempos litúrgicos. Embora deformados, o Natal, a Páscoa e outras festividades têm ressonância no ambiente humano. Ainda que seja débil sua repercussão na consciência dos indivíduos, devem ser utilizadas em favor dos objetivos da evangelização, que é levar os homens à mensagem de Cristo. As semanas que antecedem as comemorações da morte e ressurreição do Salvador, denominados como tempo quaresmal, nos proporcionam ricos ensinamentos, farta e bela semeadura, capaz de uma vez aproveitada produzir abundantes frutos espirituais. Recordam outra quaresma, os 40 dias de Jesus no deserto, preparando-se para a sua missão salvífica. Ensina-nos o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos de 12 a 13, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, completa a descrição mostrando a vitória de Jesus sobre as tentações. Esse fato é revivido pela Igreja a cada ano e isso ocorre, entre outros motivos, pela sua própria natureza. Diz o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium número 8, a Igreja reunindo em seu próprio seio os pecadores ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Queremos uma Igreja sem mancha nem rugas, embora compostas de homens. Isso somente será possível através de uma verdadeira conversão. Exatamente é este o alvo do tempo litúrgico da Quaresma. A Quaresma são 6 semanas de preparação para a Páscoa. Ela une profundamente cristãos e judeus. A mesma Sagrada Escritura serve de elemento constitutivo para uns e outros. A diferença é que nós celebramos o que já aconteceu, a vinda do Messias esperado, e vivemos na esperança da vida definitiva no paraíso, e os israelitas na expectativa do Salvador prometido ou reino de Deus. Uma eficaz e condigna celebração da Páscoa se obtém sobretudo pela lembrança das exigências do batismo, a frequência em ouvir a palavra de Deus, a oração, o jejum e a esmola. A penitência é uma característica desta época. Lamentavelmente, hoje em dia, os cristãos, arrefecidos em sua fé, esquecem-se desses compromissos, da oração, do jejum e da esmola. O Concílio Ecumênico, na Constituição Sacrosanto Concílio, adverte no número 110 que a penitência do tempo quaresmal não seja somente interna e individual, mas também externa e social. São recomendados também os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias, como o jejum e a esmola, a partilha, obras caritativas e missionárias. Esse quadro nos indica o caminho da perfeição que passa pela cruz e lembra o dever da santidade que, para ser cumprido, exige esforço. Em consequência, a ascese e a mortificação fazem parte do plano de Deus a respeito de seus filhos. O 5º mandamento da Igreja prescreve o jejum e a abstinência. Eles são um meio de dominar os instintos e adquirir a liberdade de coração. Por isso, o jejum, ele é obrigado pela lei divina a cada um dos fiéis a fazer penitência. E os dias e os tempos penitenciais em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. No Brasil, a abstinência das sextas-feiras, exceto na Semana Santa, pode ser comutada por outras formas de penitência, principalmente as obras de caridade e os exercícios de piedade. A Quaresma coloca diante dos nossos olhos, como imperativo da vida cristã, a conversão através da penitência. Ora, nós respiramos uma atmosfera visceralmente contrária à penitência. Tudo em torno de nós sugere o prazer sem limites, isento de compromisso, um comportamento à margem das exigências oriundas das determinações do Evangelho. Essa maneira de ser penetrou os umbrais sagrados. Assim, pouco se fala do pecado, dos deveres que são substituídos por direitos sem barreiras
de um Cristo despojado de seus ensinamentos que constrangem a sede ilimitada de liberdade sem peias. Em época litúrgica tão forte como esta, nós devemos ter um forte apelo à conversão, à mudança de vida a partir do nosso coração. O apelo de Pedro deve repercutir em nossos ouvidos. Salvai-nos, dizia ele, dessa geração perversa. Atos 2,40. Vivemos no mundo, mas sem seguir as suas orientações. O cristão será sempre alguém que rema contra a corrente. Quando encontramos um pregador, um agente pastoral que teme ensinar a mesma doutrina de Jesus Cristo ou prefere amenizá-la para não afastar os fiéis, sabemos que não são verdadeiros pastores. A Quaresma é, portanto, um tempo favorável e propício à reflexão cristã, a uma conversão do coração, à prática da penitência tão distanciada de uma mentalidade moderna à margem do Evangelho, mas que penetrou até as fileiras dos seguidores de Cristo. Vivendo os ensinamentos da Igreja neste tempo favorável, de oração, penitência, jejum e mudança de vida, nos disponhamos a receber as graças da Páscoa do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita de noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho, pois Deus vigia o caminho
talvez.